Esse aqui é o terceiro de 14 estudos sobre o livro de Jó. Naquela segunda parte do prólogo, quando fala dos acontecimentos na esfera divina, você tem aquele debate entre Deus e Satanás. E lá no verso 6, você começa a esfera divina, né? E no verso 9 aparece aquela expressão de Satanás. Deus chega a Satanás e fala: olha, você tem visto como meu servo Jó é um homem justo, temente, que se desvia do mal, e etc e tal. E Satanás responde o seguinte: na minha tradução diz assim: porventura teme Jó a Deus debalde. Essa expressão debalde é uma expressão importantíssima para o livro de Jó. Ela é importante porque ela vai aparecer em 3 momentos cruciais do livro. E aí que começa a ficar interessante a história, porque são 3 momentos cruciais que envolvem também a seção poética do livro. A gente nem chegou lá ainda. Ou seja, a seção poética do livro, apesar de parecer ter um tom muito diferente dessa seção em prosa que a gente está vendo, ela dialoga com a seção em prosa. E a gente vai ver, principalmente por causa dessa expressão debalde. Aliás, abrindo parênteses aqui, essa seção em prosa do livro, ela é em prosa, mas o que é muito interessante é que todos os diálogos que aparecem na seção em prosa, eles aparecem com paralelismo, aparecem em poesia. A gente vai falar mais sobre paralelismo e o que é poesia hebraica bíblica quando a gente chegar na seção das poesias mesmo, né? Mas no geral a gente pode dizer assim de maneira grosseira que poesia são partes do texto que tem mais elementos poéticos, né? Não existe uma divisão assim muito rígida entre poesia e prosa, né? Mas aqui é facilmente percebido no livro de Jó a porção poética e a porção de prosa. Só que na porção de prosa, todas as falas, elas têm elementos poéticos também. Ou seja, não existe uma divisão assim tão rígida entre as duas seções, como alguns estudiosos costumam dizer, que até que são 2 autores diferentes, né? Elas dialogam entre si. Então, aqui voltando para o verso 9, a pergunta de Satanás: porventura teme Jó a Deus debalde? O que significa essa expressão debalde? Em português, debalde quer dizer sem motivo, por nada, de graça, né? E de graça é uma boa tradução porque a expressão que aparece aí, porventura teme Jó a Deus, e no hebraico aparece aí a palavra hinam, hinam, que significa sem motivo, de graça. É tão de graça que a própria palavra graça, no Antigo Testamento, a ideia de graça, ela é expressa por essa palavra aí. Por exemplo, o nome de João, que é a palavra Yohanan em hebraico, significa a graça do Senhor, né? De Adonai, né? Ou Adonai é gracioso, Hanan. Nos 13 atributos, que é aquela porção do texto lá do Pentateuco, quando Moisés vê a Deus, né? E quando ele vê a Deus, ele proclama os 13 atributos divinos, ou Deus proclama os 13 atributos, né? Existe uma discussão aí. Vendo Deus, aparece lá: Senhor, Senhor, Deus longânimo, misericordioso, tardio em irar-se, etc e tal. E aí aparece Adonai, Adonai, El Rahum ve Hanum. Essa expressão Hanum é a expressão gracioso. Essa expressão Hanum, ela aparece na Bíblia com grande frequência em relação a Deus. É Deus quem é gracioso, é Deus quem faz as coisas de graça, né? No sentido de que Santo Agostinho ele explora bem esse tema. Tudo que existe na vida é de graça, foi Deus que deu, né? Você nasceu sem ter merecido, você não mereceu nascer, você simplesmente nasceu, você simplesmente teve uma casa e teve uma família. Tudo que você tem, tudo que você conhece na sua existência, eles foram dados hinam, de graça, sem motivo. Você não precisou fazer nada, né? Mesmo que quando você se esforça para fazer algo, né, a recompensa que vem não é uma recompensa obrigatória, porque tem muita gente que se esforça e não consegue nada. Então, mesmo assim, e mesmo o esforço que você tem é um esforço que você consegue fazer hinam, de graça. Deus é gracioso, Deus dá tudo de graça, né? Tudo que nós temos é dado pela graça de Deus. E essa expressão vai ser usada no Novo Testamento, a graça, para se referir à salvação maior, né? A Deus, ele expia seus pecados, ele te dá uma vida eterna
pela graça de Deus, né? É esse que é o conceito de graça. Mas o que é interessante aí é que Satanás, ele questiona a graça não de Deus, ele questiona a graça de Jó. Então, a gente poderia dizer, lá no verso 9, capítulo 1, verso 9, respondeu Satanás, ou Hassatan, ou o adversário, ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de graça, ou pela graça dele? Qual que é o argumento de Satanás, né? E ele continua dizendo lá no verso seguinte: porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a sua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Que a gente comentou no último estudo. O argumento de Satanás é o seguinte: é claro que Jó vai ser justo, é claro que ele vai ser temente a Deus, é claro que ele vai se afastar do mal. Ele tem muito a ganhar com isso. Ele não está fazendo isso de graça. Ele recebe muitas bênçãos para agir da maneira como ele age. Me permita tirar isso dele e você vai ver que ele não faz isso de graça. Esse questionamento de Satanás é um questionamento sério, porque tem a ver com a nossa própria religiosidade. Nós temos que nos questionarmos em relação a esse questionamento que Satanás faz. Será que nós tememos a Deus de graça? Será que se nós vivêssemos uma vida miserável, será que se nós passássemos pelas tribulações que Jó passou, a gente ia temer mesmo a Deus? Será que não é confortável temer a Deus, né? Principalmente num país onde a grande maioria das pessoas acredita em Deus, onde a bancada das políticas que defendem a crença em Deus, a gente vive num estado laico, é fácil, é confortável temer a Deus. Será que é de graça que nós tememos a Deus? Essa expressão ela é importante, como eu já disse, ela vai aparecer em outros momentos do livro, fazendo uma conexão. Depois dessa primeira tentação que Satanás faz com a permissão de Deus, o capítulo 2 de Jó mostra uma nova reunião dessa Assembleia Celeste. Né? E diz assim lá no capítulo 2, verso 1, e vindo outro dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre ele, apresentar-se perante o Senhor. É exatamente o mesmo verso que aparece no capítulo 1, né? Mas agora é uma segunda vez. Então o Senhor disse a Satanás: de onde veio? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir Hinam, sem causa, sem motivo. Deus usa a própria expressão de Satanás de uma forma irônica, para mostrar para o próprio Satanás que ele estava errado. Então, o que Deus responde para Satanás é que não é Jó que me teme sem motivo, é você que me incitou contra ele sem motivo. Todos os maus que você causou a Jó não tiveram motivo nenhum, porque ele continua íntegro e reto. Ele mantém a sua integridade, né? Ele usa essa expressão, né? Ele mantém a sua integridade, uma expressão que vai aparecer de novo também, que é importante, né? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, né? Essa é uma expressão hebraica que aparece só nessa vez no texto bíblico. É difícil dizer o que ela realmente quer dizer, mas parece significar alguma coisa a ver com o corpo, né? Então, toca na pele dele para você ver o que acontece, né? E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A palavra blasfema aqui, de novo, é a mesma que aparece antes. É a palavra abençoa dito daquela forma irônica, né? Abençoa na sua face, né? E diz o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Você não tem permissão para tocar na vida dele. E novamente a gente vê a consequência direta do que acontece na Assembleia Divina se refletindo na terra. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Abençoa / amaldiçoa a Deus e morre. Essa frase da mulher de Jó
ela faz referência a duas outras frases ditas já também, né? A primeira é: você ainda retém a sua sinceridade? É exatamente a mesma expressão que Deus usa para descrever a Jó, né? Falando para Satanás, você me incitou contra ele e ele ainda retém a sua sinceridade. Portanto, o que você fez contra Jó, você fez de graça. E depois ela usa a expressão amaldiçoa/abençoa a Deus e morre, né? A mulher de Jó, ela aparece como sendo o argumento do próprio Satanás na vida de Jó, né? Ela questiona a frase de Deus, né? Você ainda retém a sua sinceridade? Você ainda retém as suas virtudes, né? E ela usa exatamente a mesma expressão que Satanás usa. Vê se ele não te amaldiçoa na sua face. E ela usa essa expressão abençoar, né? Abençoa a Deus e morre. Abençoa/amaldiçoa a Deus e morre, né? É o próprio Satanás tentando incitar a Jó, né, a fazer com que Satanás prove a Deus que ele estava certo em relação a Jó. Jó no verso 10 diz: fala como qualquer doida. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, né? E aí logo em seguida a gente tem esses amigos de Jó vindo visitar ele. O que é interessante nessa relação entre Deus e Satanás é o seguinte: a gente já viu que Satanás, ele nem sequer tem um nome próprio, ele é usado, o nome de Satanás é um substantivo comum, é o substantivo adversário que aparece na Bíblia não só se referindo a Satanás, né? É uma palavra comum, do uso do dia a dia, a palavra adversário. É a palavra Satã, né? Que é de onde vem Satanás. Além disso, a gente percebe também que esse conflito entre Deus e Satanás é um conflito de um ponto de vista. Mas de outro ponto de vista, a gente consegue perceber que não é bem um conflito. Porque se por um lado Satanás é descrito na Bíblia como uma criatura que se rebela contra Deus, por outro lado a gente percebe claramente no texto que existe uma soberania de Deus em relação a tudo, inclusive ao próprio Satanás. Quando Satanás vai agir, ele tem que pedir permissão para Deus. Se Deus não permitir, ele não age, né? Todas as coisas acontecem quando Deus permite, com a permissão divina. Sem permissão divina, nada acontece. Nem mesmo as criaturas que se rebelam contra Deus, elas conseguem agir inteiramente independente de Deus, né? Por isso que muitas vezes o texto bíblico usa expressões como essa, né? Será que o mal não vem de Deus também, né? No sentido de que não é Deus que causa o mal, mas por causa da soberania de Deus, o texto bíblico usa essa forma, essa expressão atribuindo o mal a Deus também, né? Não que ele cause o mal, mas que todas as coisas acontecem com consentimento divino, né? Mas no final da história, no final desse prólogo, a gente vê os amigos de Jó vindo visitar ele, né? Eles se sentam com ele e passam um período de luto com Jó. É interessante a gente perceber que no final de tudo isso que acontece desse prólogo, ainda assim Jó se mantém reto, ele se mantém justo. Ele é um homem que teme a Deus sem motivo. Ele não tem causas, ele não teme a Deus porque Deus o enche de bênçãos, né? Jó não barganha com Deus, porque mesmo no mal, mesmo na pior situação, Jó continua sendo um homem justo, temente a Deus e que se desvia do mal, né? A expressão que aparece, a expressão Hinam, que é aquela expressão que diz de graça, né? Ela aparece ainda mais uma vez no texto bíblico, quando Jó ele está descrevendo a situação de como Deus o afligiu. Então lá em Jó capítulo 9, ele começa a dizer a partir do verso 15, né, falando sobre Deus, né, a partir do verso 13 na verdade, né? Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos, quanto menos lhe responderia ou escolheria diante deles minhas palavras, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse, ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à sua voz. Porque me quebranta como uma tempestade, e multiplica as minhas chagas sem causa. Hinam. Então lá no capítulo 9, no verso 17, quando Jó está falando das aflições que Deus está trazendo contra ele,
Jó reconhece, Jó sabe que tudo aquilo pelo qual ele está passando hinam, sem motivo, de graça. Né? É a expressão que Deus usa em relação a Satanás. Você está afligindo a ele sem motivo. Jó sabe disso. E mesmo assim, Jó ainda assim continua um homem justo. Será que a gente conseguiria ter uma justiça dessa? Uma justiça que independe até mesmo da ação divina em relação ao homem, mas que a gente seguisse a justiça somente pela própria justiça? Ou, como dizem, fazer o que é certo simplesmente porque é certo e não porque você tenha uma recompensa por causa disso?